E hoje, como prometido para vocês, eu vou trazer essa, que já se tornou uma das lâminas que eu mais gosto. Tenho achado ela espetacular. Essa aqui foi indicação de um inscrito do canal que falou: monge, estuda essa faca, você vai adorar. E foi tiro certo, atirou na mosca. Com certeza eu coloquei ela aí entre as lâminas mais interessantes da minha coleção. Bom, pessoal, primeiro, antes de qualquer coisa, vocês sabem que esse domingo nós não tivemos a nossa tradicional eleição, né, votação entre duas lâminas. Por quê? Porque essa era uma que eu pedi licença para trazer para vocês. O vídeo de domingo normalmente é um vídeo que a gente tem duas lâminas para vocês escolherem, entre um canivete e uma lâmina, etc. Então, nesse domingo, eu já estava com essa lâmina há muito tempo, muita gente perguntou dela e eu falei que ia trazer esse vídeo. E eu queria propor ainda uma nova mudança, temporária, evidente, onde nós, no próximo domingo, eu vou falar das minhas lâminas favoritas, tentar trazer 3 lâminas, talvez um pouquinho mais, mas as 3 lâminas que eu mais gosto da minha coleção, de preferência no ano de 2025. E no outro domingo eu trago os meus canivetes favoritos, os que eu mais gosto de utilizar. Beleza, pessoal? Então, se você tem curiosidade de saber as minhas lâminas favoritas, se inscreve no canal, dá o like. E se você quiser, no outro domingo eu falo dos canivetes. Beleza, pessoal? Espero que vocês gostem dessa temática de fim de ano. Acho que todo final de ano fazer um fechamento trazendo as lâminas mais queridas aí da coleção, eu acho que é uma boa sacada, um bom fechamento de ano. Então, se você tem curiosidade, ajuda a gente, porque assim a gente se motiva a continuar trazendo conteúdo de qualidade. Dê o like, aproveita e hype o vídeo. Vamos lá então, pessoal. Primeira coisa, marca S, uma marca americana, fundada em 1997. Os dois fundadores é o Jeff Randall e o Mickey Paris, se eu não me engano o nome deles. Então eles fundam essa empresa, uma empresa fantástica, muito conceituada nos Estados Unidos. E quando ela vem e conhece, né, essa SJG5, uma lâmina muito interessante, e ela vem remetendo a uma lenda do bushcraft, né, que é um cara chamado George Washington Sears. Esse senhor, esse indivíduo, né, ele tem uma vida muito interessante, pessoal, uma vida de muita batalha. Ele sofreu de tuberculose um longo período da vida. É um indivíduo, era um cara muito magro, muito pequeno, ali próximo aos seus 50 quilos, baixa estatura também. E isso nunca o impediu de fazer atividades braçais. Ele foi responsável por em alguns momentos da vida dele de pesca, trabalhou como sapateiro, trabalhou em regiões de caça, mantendo ali os funcionários de empresas tendo proteína. Então ele era o responsável por fazer essa garantia da proteína, utilizando ali os recursos da própria região. Então tinham fábricas que contratavam ele para ficar ali caçando naquela região para trazer comida para fornecer para os trabalhadores. Muitas dessas regiões eram inóspitas, não tinham ali uma infraestrutura, uma logística para trazer, então ele tinha esse papel fundamental. Então você vê que ele sempre foi um cara que teve que se virar. Períodos onde ele passou muito frio, períodos onde ele passou fome, ele sempre sofreu com essa questão de ser um indivíduo mais baixo, né, de ser um indivíduo menor. Então ele traz uma cultura que chama-se o trio Nessmuk, né? O que é o trio Nessmuk? Ele diz que um indivíduo tem que ir para o mato leve. Ele não tem que ir para o mato para passar aperto, para sofrer ali no mato carregando muito peso. Então ele fala que tem que levar uma lâmina, uma faca fixa, essa aqui é uma full tang, um canivete pequeno para questões mais limpas e um machado de lâmina dupla. Então esse é o trio Nessmuk. Na época não havia multiferramentas, talvez hoje ele acrescentaria um multiferramenta aí nesse trio, né? Mas por que Nessmuk, se o nome dele é George Washington Sears? É importante lembrar que no início da vida dele, ele tinha um índio, um conhecido dele, isso a gente está falando nos Estados Unidos, uma tribo nativa. Ele conheceu esse índio, ele ainda é jovem, e foi um índio que ensinou ele muito sobre a vida selvagem, né, sobre a vida na natureza. Então ele ensinou a pescar, a caçar, a manusear ali a região, usar os instrumentos da região, e por isso fala-se que ele tem um papel muito grande na cultura do bushcraft. É uma referência, digamos assim, no bushcraft. E esse índio tinha, ou sobrenome, ou alguma relação com Nessmuk. E aí, desse nome Nessmuk, o Sears, o George Washington Sears, começa a utilizar como um pseudônimo. Então, em homenagem a esse amigo dele, a esse índio, ele cria esse pseudônimo. Por quê? Porque ele escrevia alguns artigos relacionados à vida selvagem. E depois que ele atinge ali um número grande de artigos e se torna um pouco conhecido, ele lança um livro em 1884.
E esse livro vira-se um guia do bushcraft, muita gente gosta desse livro, muita gente adota aquele livro. E no livro existe essa lâmina Nessmuk, que é uma lâmina com algumas características, só existe esse desenho. O George Washington nunca, não é o presidente, viu, pessoal? Ele nunca reivindicou o desenho dessa lâmina, essa lâmina tem que se chamar, ter o meu nome nela, não. Ele adotou alguns critérios que ele julgava critérios importantes, né? Então, a primeira coisa que ele fala disso é a lâmina tem que ter uma barriga bem acentuada, então a ponta bem elevada. Por quê? Porque quando você vai trabalhar ali um animal ou algo do tipo, então você imagina o seguinte, você está ali, se a ponta é muito agressiva, você atravessa o couro de uma ponta a outra. Então, você toda hora a ponta vai ficar fincando. Então, você vai trabalhando ali, soltando a pele de uma forma que você consegue levar o movimento sem ter uma ponta agressiva fazendo esse trabalho. Então, imagina, por exemplo, esse punhal aqui. Toda vez que você vai fazer isso, a ponta já rasga a ponta dele. Percebe? Então, isso é importante. Então, essa lâmina tem esse propósito. Ela tem esse propósito de trabalhar, de limpar ali o bicho. Uma outra coisa interessante, especificamente nessa lâmina aqui, é que ela é full flat. Então você tem toda a estrutura dela se afinando. Então uma lâmina de 3 milímetros de espessura, mas ela vai a 0 aqui na ponta, né? Ou mais próximo disso. Então uma lâmina que muita gente vai falar, poxa, mas é delicada, se você for fazer um trabalho de rachar lenha. O Sears, ele fala que a faca não é para rachar lenha. Então o que ele fala? Ele fala que para isso tem um machado. Então a lâmina ela tem outros propósitos, principalmente esse de você limpar, separar, cortar uma carne, preparar um animal, etc. Então ela tem que ter um fio de 12 a 13 centímetros. Aqui é exatamente o que nós temos, uma lâmina total de 24 centímetros e meio e de lâmina 12 centímetros, certo? Então ela é aproveitando aqui passar as especificações do cabo, o cabo tem 12 centímetros, esse cabo é em G10, uma estrutura muito confortável, pessoal, uma pega muito fantástica, principalmente de luva. Esse material é muito bom dessa lâmina aqui, que é uma réplica, viu, pessoal? Do AliExpress, tem link na descrição. É uma lâmina aí interessantíssima. Vale a pena vocês conferirem aí no link que está aí no primeiro comentário fixado e na descrição. Dando sequência, o Sears, ele era um cara que viajou muito, trabalhou muito, viajou para várias regiões e alguns colocam que essa lâmina nesse formato ele teria importado dos indígenas do Alasca, né? Eu não sei se é pejorativo falar esquimós, mas é assim que muita gente conhece. E a lâmina ela é uma lâmina que ela é diferente, ela não tem esse cabo, então, mas ela tem essa barriga que eles utilizam lá, e que talvez fosse daí o Nessmuk trouxe essa adaptação do que seria uma lâmina perfeita para o trabalho ali, né? Então isso aí é muito bacana, porque mostra que a gente sempre tem alguma coisa a aprender, principalmente com aquele cara, com aquele povo, com aquele pessoal que trabalha no dia a dia. Nada substitui a prática, pessoal. Por isso que é importante a gente estar sempre se desafiando, criando formas aí de estar melhorando, né? Botando em prática principalmente. Então o Nessmuk é uma coisa que rompe, né? Um guia, um farol para muitas pessoas que têm interesse, que têm como objetivo a vida no mato, a vida no outdoor, né? Então, esse livro dele traz uma única foto. E essa foto ela serve de referência para muitas pessoas que hoje utilizam esse padrão Nessmuk, muitos cuteleiros famosos, e a S, assim como a Buck, assim como outras, a Acabar, tem lâminas desse formato. São lâminas muito interessantes, a maioria menor. Por quê? Porque são lâminas que remetem a serem leves, né? Um trabalho. Então você ter que limpar um animal grande, um cervo, algo do tipo, você precisa ter, não dá para você carregar uma lâmina, é muito pesada. Então 3 centímetros de espessura, 3 milímetros de espessura já é bastante se você for parar para pensar, né? E esse nome Nessmuk vai em homenagem a esse índio, que era um grande amigo dele, esse indígena, melhor dizendo, que era amigo dele, o que mostra sempre aquele carinho, aquele respeito, aquela admiração que nós temos que ter sempre pelas pessoas que nos ensinam, que passam o conhecimento adiante. Aqui é uma bainha de couro, logicamente, essa bainha aqui eu tenho quase certeza que é sintético, viu, pessoal? Mas ela é muito, muito boa. Realmente muito confortável. Uma lâmina que eu testei várias vezes com ela. Passador de cinto aqui que eu acho que vale a pena colocar um extensor para ela ficar mais baixa na perna, mas muito discreta. Ela veste muito bem, ela entra quase que 100%. É um tipo de lâmina que eu gosto. Então você puxa só aqui na pontinha. Não é uma lâmina de defesa, é uma lâmina de trabalho para você usar no dia a dia.
não é o caso, mas para você sair para o campo com ela, utilizar ela aí para um trabalho, é fantástica, realmente fantástica. Inclusive para churrasco, para eventos familiares assim, eu utilizei ela e posso dizer que funcionou muito, muito bem. A lâmina original, ela vem no aço 1095, um aço carbono, uma lâmina muito boa, tradicional da S, e essa aqui ela vem no aço D2, também não é um aço inoxidável, assim como o 1095, um aço com um padrão de afiação mais difícil, mas retém muito bem o fio por mais tempo, né? Então isso é legal. Tem um passador de fiel aqui também na ponta, você pode fazer um lanyard, fazer um trançado, fica muito bacana, principalmente por ser uma lâmina que você vai usar no mato. Então, às vezes, um lanyard de laranja, alguma coisa assim, que você vai facilitar para, às vezes, a lâmina cai no mato à noite e, às vezes, você perde ali um tempo grande, né? Então, é sempre importante ter isso em mente. Outra coisa que eu achei legal, né, nessa história toda é que o conhecimento, ele vai e volta, né? Então as pessoas elas deixam de comentar, investem um período de tempo num sistema, depois volta a outro. Então a gente tem hoje essa sobrevivencialismo, a gente tem essa coisa do bushcraft, a gente tem essa vida outdoor, a gente tem a vida do campeiro, do sertanejo. Então tudo isso, pessoal, é legal a gente ter em mente que não pode existir uma certa vaidade, sabe? A gente tem que entender e aprender com quem pode ensinar alguma coisa. O que a gente não puder absorver, tá tudo bem, segue em frente. Às vezes o que é bom para um pode não ser para o outro. Então o que tem que reinar sempre é o respeito, o carinho, e lembrar que no fundo, todos nós gostamos da mesma coisa, que é uma vida ao ar livre, que é uma vida em boa harmonia aí com a natureza. E as práticas, cada um utiliza e segue o caminho que acha que deve seguir, certo? É importante também, pessoal, a gente ter em mente que várias marcas fazem esse perfil Nesmuk. Cutelarias também tradicionais, eu vi alguns cuteleiros brasileiros que tem. Então você vai reparar muita gente que tem a marca e bota uma linha Nesmuk, né? Uma linha de facas ali de sobrevivência. A S, a Nesmuk deles, que é essa JG5, ela entra na linha de sobrevivência e bushcraft. Então quer dizer, uma lâmina que tem realmente esse destino à vida outdoor. Uma dúvida também que alguns podem ter ao pesquisar, existe um fabricante alemão chamado Nesmuk. A escrita é um pouco diferente, mas não tem nenhuma relação uma coisa com a outra. Então, essa aqui, pessoal, estou dando um panorama geral para vocês. Ela vem com esse acabamento, talvez um stonewash mais escurecido, né? Uma lâmina muito, muito bonita, pessoal. Essa lâmina aqui é fantástica. Essa coloração de cabo, de acordo com o site, ela é um G10, ó. É bem rígido, bem duro. Eu nunca desmontei o cabo, para falar bem a verdade para vocês, mas é uma lâmina muito interessante. E esse desenho dela, eu vou trazer no futuro uma outra lâmina para vocês nesse formato, porque eu realmente gostei demais dela. E eu acho que vai ser uma lâmina que muita gente que pegar para mexer vai surpreender com a qualidade, com a pega, com a possibilidade de trabalho que ela oferece, certo? Pessoal, mais uma vez repetindo, se inscreve no canal. Semana que vem eu vou falar das minhas facas favoritas, no outro domingo dos meus canivetes favoritos. Então, se você gosta desse tema, se inscreve, manda para o seu amigo, dá uma força para ver se a gente consegue fechar o ano de 2025 com 14K saindo desse número 13 para nós. É importante. Beleza, pessoal? Tamo junto e lembre-se, sejam sempre fortes.